Estamos aqui na Shot Fair 2024 em São Paulo. Estamos começando mais um podcast onde hoje eu serei o convidado. Então os meus anfitriões se apresentarão e me apresentarão. Bom, vamos lá. Eu sou o Gustavo do canal do Ávila. Meu canal fala sobre armas, equipamentos, acessórios, tudo do mundo do tiro aí. E a gente está aqui com o nosso amigo do podcast. Vamos lá, pessoal. Eu sou o instrutor Nogueira, sou lá do Fortecast. Para quem não conhece ainda, depois dá uma passadinha lá, @Fortecast, lá no YouTube, Instagram e todas as plataformas. E a gente veio aí hoje para poder bater um papo com o Paulo, né? De uma maneira mais leve, descontraída e poder ter algumas informações para levar para o pessoal um pouco mais de conhecimento e conteúdo também. O pessoal deixar de falar muito achismo e começar a ter mais informação técnica. E é o que mais tem. Infelizmente a gente vê muita gente que se pronuncia sem ter conhecimento, sem conhecer profundamente os assuntos que fala. Então é muito importante a gente esclarecer, levar informação. Isso acho que é fundamental nesse momento do nosso mercado. Exatamente. E para a gente começar, Paulo, falar bem resumidamente um pouquinho só de quem é o Paulo, porque senão o pessoal fala mais por que ele está lá, por que ele é a pessoa que vai representar. Vamos lá, eu sou o diretor executivo da CBC e responsável pelo mercado interno nacional. Então tudo que é CBC e distribuição de Taurus no mercado interno, seja institucional ou civil, eu sou o executivo responsável da companhia. Oh, maravilha, acho que só com esse briefing aí, já vai fazer muita gente parar de questionar o porquê de Paulo estar presente. Esse realmente sabe do que está falando. Exatamente. A gente tem um grupo muito grande hoje, o grupo tem 98 anos, a CBC Global, que é a nossa holding, é dona da CBC, é a dona da Taurus, é dona da MAN na Alemanha, da CLA Belo na República Tcheca. Nós acabamos de adquirir 1/3 da Colt da CZ também, além da Sinterfire, uma empresa nos Estados Unidos de projetis frangíveis. A gente tem também a CLA. Nós temos a Fritz Werner e a La Chaussee, que são empresas de máquina, uma na Bélgica e uma na Alemanha. E a gente tem agora a SSS CBC, que é uma parceria com o grupo SSS Springs da Índia, que está operando uma indústria de munições na Índia também, já começou a operar. E o próximo projeto é Paraguai, né? A CBC Paraguai já está em construção, a gente deve ter isso em um ano e meio em funcionamento já. Então esse é um raio-x do grupo CBC Global. Legal. Hoje a CBC ela se encontra presente em quantos países? A gente vende para 130 países, e a gente é o principal fornecedor de munições para os países da OTAN. Então todos os países membros da OTAN compram munições 5.56, 7.62, 9mm da gente. Então a gente tem um negócio de exportação que é praticamente 50% do nosso faturamento, 50% é mercado interno, na operação CBC Brasil. E então é muito importante esses clientes militares, são países membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, para quem acha que a CBC é uma empresa brasileira e só atende Brasil, não, ela atende o mercado mundial. Sim, isso e é a maior frisar. Companhia de munições de pequeno calibre do mundo hoje. E a principal produtora de armas curtas, a maior produtora de armas curtas também do mundo hoje. Hoje a gente fabrica mais de 1 milhão de armas longas 22LR. A gente é o principal produtor de 22LR do mundo, de armas 22LR. Então o grupo é um grupo muito forte. Agora a gente fabrica muito para terceiros também. Então, por exemplo, as marcas Mossberg 22LR, tudo produzido pela CBC. Você pega outras marcas como Tristar, também tem produzido pela CBC. Então a gente faz muito private label, produção com marca de terceiros, principalmente no 22LR. Putz, que maravilha. Isso aí é um negócio que traz uma expansão e acho que a melhor parte disso é a notoriedade do mercado brasileiro saindo para fora. Tem um brasileiro representando e tomando ali a ponteira e abrindo distância do segundo colocado aí dentro do mercado internacional. Exatamente. É para o pessoal ter orgulho. E agora o brasileiro tem uma característica de achar que tudo que é importado é melhor. E muitas vezes até de fato é. Mas a gente tem hoje produtos e uma companhia extremamente bem posicionada no cenário global. Isso é para a gente ter orgulho. Então eu tenho muito prazer de trabalhar na companhia, de ver como um grupo brasileiro que já foi pequeno, era uma operação de munições no Brasil, se tornou num player internacional e no principal player internacional. Então, lógico que são 98 anos de existência da empresa, várias gerações passaram por lá e construíram esse cenário que hoje a gente tem posto. Até pegando um gancho nisso aí que o senhor falou, quando a gente fala que o mercado internacional, marcas internacionais podem ser melhores, mas o pessoal se esquece
que são poucas as marcas que tomam essa notoriedade. Sim, e normalmente negócios pequenos. Né? Então você pega uma empresa que produz produtos premium, que a qualidade é superior, você não tem volume. Então nós temos um negócio de altíssimo volume, a produção nós fazemos mais de 2 bilhões de munições por ano, né? E é lógico que a gente tem que ter qualidade, porque fornecendo para mercado militar e membro das forças de segurança, da OTAN, por exemplo, a exigência é muito alta. Então a gente aprendeu a ter qualidade fabricando munição militar e a gente traz isso para o mercado civil. Né? Então os competidores que vêm para o Brasil hoje, mesmo Federal ou outras marcas, não conseguem competir com a gente, nem em preço nem em qualidade. Né? Às vezes tem um produto pontual que é melhor, mas a gente tem uma série de outros que também superam. Eu na linha de instrução eu falo isso porque eu vivenciei, né, diretamente na linha de instrução com algumas munições de calibre 22, onde você via diferenças entre lotes. Vinha importada, um lote rodava perfeito nas armas. O outro lote de caixinha de 50, 2 atirava. O restante não disparava. Ou não ciclava a arma, ou sempre alguma coisa para poder deixar a desejar. Então, é legal demais a gente falar isso, pontuar isso. Porque só a Itália, por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente que tem mais de 120 indústrias bélicas lá dentro, enquanto aqui a gente tem uma gigantesca que abrange o mundo todo. Né? Exatamente. É bem isso mesmo. Você tem muitos negócios pequenos e trabalha em nicho. Então o cara faz, sei lá, a gente faz 2 bilhões de munição por ano, o cara faz 100 mil. Entendeu? E só atende aquele nicho. Naquele nicho ele faz um produto super supreme, né? Produto super premium, mas pequeno volume e bem nichado. A gente produz munição de massa, né? E hoje em dia, qual que é o calibre que vocês mais produzem? O calibre principalmente mais vendido no mundo em quantidade é o 22LR. 22LR, mais que o 9mm? Mais que o 9mm, é o calibre mais vendido no mundo. Até porque é barato, é um calibre que se usa muito para plinking, que é a brincadeira do tiro, atirar em latinha e tal. E o tiro esportivo também. Fora o 22, aí sim o 9mm é o principal calibre internacional, tanto vendido para instituições de segurança como para o mercado civil. E você sabe dizer hoje pra gente qual que é quanto % a mais vende-se de 9mm do que, por exemplo, o 5.56? Que já a diferença é muito grande. Muito grande? Muito grande. As munições para rifles, né, a gente chama de munição rifles e fuzis, elas praticamente são para forças de segurança. Você tem um mercado civil no mundo inteiro pequeno para esse calibre, comparado ao 9mm. Né? Então a diferença é brutal. E hoje no Brasil, você poderia falar os dados para a gente de quanto munição 9mm o Brasil consome? Olha, mais ou menos você tem que fazer uma conta, até fiz na palestra agora à tarde, né, uma ideia. Varia muito isso, mas em média 200 munições 9mm por arma. Tem mais ou menos esse por ano. Tá? Então essa é a média, e você tem próximo a 500 mil armas no Brasil, mais ou menos 400 mil armas 9mm aproximadamente. Agora é baixo, se você comparar com o consumo realmente americano. É baixo. Né? 170 munições por ano é muito pouco. Até por conta da nossa legislação, né? Então Sim. Isso dificulta um pouco. Sim, uns acabam mercado novo, né, Gustavo? Exato. Porque você pega o mercado americano, é um mercado onde a arma é liberada há décadas. E a gente tem 3 ou 4 anos que o 9mm se tornou um calibre permitido no Brasil. Né? Então você tem aí um mercado crescente ainda, e as forças de segurança não, já usam isso, né, algumas há mais tempo. O .40 era muito comum nas instituições de segurança também, ainda é. PM da Bahia, PM de São Paulo ainda utilizam o .40, mas o 9 tomou um espaço aí significativo. Até já falando de munições, esse novo calibre 38 TPC, quando ele surgiu, ele veio para poder atender uma necessidade de legislação. Isso aí, Nogueira. O que aconteceu? A gente é o maior produtor de 9mm do mundo, tanto de arma como de munição. Né? Aí vem o governo brasileiro e torna isso restrito. Produto restrito não vende, até porque você precisava ser nível 3 para poder comprar. Ninguém era nível 3, então não podia vender. Esse é o raio-x do negócio. Então a gente precisava criar uma solução e levou 18 meses, né, período que nós ficamos praticamente sem vender nada, para ter um produto que fosse de calibre permitido e o mais próximo possível do 9mm dentro da legislação. Então aí desenvolveu-se o 38 TPC, que tem aproximadamente 400 joules, 390 e poucos joules, não é os 500 joules do 9mm, mas também não é os 280 joules do 380. Né? Então se fez um produto
para plataformas pistolas em polímero, que são mais econômicas, e o mais próximo possível do 9. Essa é a história do TPC. Permitido, o mais próximo possível do 9 e com custo adequado, né? Com custo bom. Foi isso que a gente fez. Tá, e aí a gente tem hoje então na plataforma a G2C e a GX4 Car. Teria hoje algum estudo para ser feito uma arma de competição, uma plataforma 1911, que é uma plataforma um pouco mais pesada para competidores? A TS está sendo estudada inicialmente, a TS9, vai virar a TS38, mas ainda nesse momento G3, G2, né, e GX4, e aí depois talvez G3 e TS9, mas aí para o fim do ano, começo do ano que vem. Posso ir um pouquinho mais além? Esse calibre 38 TPC tem ganhado aí a admiração de muitas pessoas e algumas também estão criticando. Tem a chance desse calibre vir numa plataforma diferente, por exemplo, uma carabina? Existe o estudo sim, a gente tem a CT9, né? Então seria aí uma CT38 TPC, existe a possibilidade. Né? Outra coisa interessante também é que a gente fez uma pesquisa no mercado americano com os nossos distribuidores, Best Pro Shop, Cabelas e outros, sobre se existiria alguma utilidade desse calibre no mercado americano. Né? A gente está lançando para o mercado brasileiro para atender um problema, né? Não era um planejamento de segmentação de mercado, mas para atender um problema que foi a restrição do 9, e a nossa surpresa é que a pesquisa dos Estados Unidos voltou dizendo que sim, que eles acreditavam que teria demanda para esse produto, principalmente para pessoas que não gostam de recuo, como pessoas com um pouco mais de idade, com o mercado feminino, as mulheres no tiro. Então nós estamos iniciando a exportação desse produto para os Estados Unidos agora, surpreendentemente. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, quem quiser dar uma olhada, canal do Ávila, eu fiz uma análise e pelo que eu vi, esse calibre, por ele ter um recuo menor e uma efetividade maior, principalmente nas armas mais curtas, o que lá fora eles chamam de pocket guns, né, que seriam as armas de bolso, eu acredito que seja um calibre perfeito. Então, pela minha análise por cima ali, realmente eu acredito ser um bom calibre ali para defesa pessoal, principalmente em armas mais curtas. Então você confirma isso? Sim. Inicialmente o foco foi esse, né? Ele tem uma característica de recuo excelente. Nos testes balísticos, inclusive, estão disponíveis já para todos. Ele teve uma performance, principalmente na munição expansiva, muito superior ao que a gente imaginava, né? Então, às vezes tem produto que performam bem e a gente nem imagina. Esse foi um caso. Então foi surpreendente, tanto que quem atira com o produto, ao ter menos recuo e tudo mais, adora. Então, graças a Deus, está indo super bem. Era para atender uma demanda legal, mas acredito que a gente tenha criado aí um novo produto de sucesso. Vamos ver como é que vai desempenhar no mercado americano também, mas eu acho que vai acabar indo bem. Teve alguns comentários lá no canal que foi o seguinte: todo mundo adorou a GX4 Carry, mas todo mundo concordou que esse calibre seria excelente na famosa GX4 que a gente já conhece, aquela arminha mais curta, aquela arminha... A gente pode esperar uma GX4 em TPC? Eu acho que a gente vai priorizar agora uma arma full size, porque esse calibre ele dá fator para o IPSC. E para a gente vendê-lo para o IPSC, a gente precisa de uma arma full size, que é uma TS9, que deve ser uma TS38. Então o pessoal, creio que vai trabalhar prioritariamente nessa arma full size para atender uma demanda do IPSC, e aí depois talvez a gente entre em outras plataformas. Pô, que bacana. Legal. A gente, falando um pouco até de proposta comercial, o pessoal muitas vezes critica um pouco por conta de um histórico passado que a indústria Taurus principalmente tinha, né? E eu acho que algumas coisas que é importante ressaltar são propostas. Entender que é um investimento feito de uma empresa visando ter um retorno financeiro, ter lucro. Claro. Então você poderia falar um pouco sobre essa questão de proposta do produto Taurus, produto CBC? 38 TPC especificamente, Nogueira? Num conceito geral, olha, por conta que o pessoal fala muito de preço, né? O preço dela é menor, mas a qualidade não. Mas qual que é a proposta? A G2C é a pistola mais vendida no mundo. Uma pistola custa $300 nos Estados Unidos, custa por volta de R$4.000 no Brasil e é um produto consagrado como
a melhor pistola de entrada do mundo, no mercado americano, no mercado europeu e no mercado brasileiro, né? Eu costumo falar que ela é um Fusca, se amarra ela funciona. Exatamente. É isso. A GX4 é a mesma estrutura, porém numa pistola mais slim e um pouquinho maior. Então é uma evolução, eu diria, né? Então a proposta da companhia é ter produtos econômicos de excelente qualidade. Tá? A gente não está em nicho superior, a gente não faz, né, espingarda de tiro ao prato de R$100 mil, a gente faz espingarda 22 de R$3 mil. Então, nós sempre tivemos um foco em alta produtividade, bons preços e boa qualidade. Né? Hoje a gente é líder mundial em munições não por acaso, em armas 22 não por acaso também, e o maior produtor mundial de pistolas também não por acaso. Né? A gente conseguiu fazer produtos econômicos e com boa qualidade. Então a proposta da companhia é essa, é liderar em volume e em preço. Legal, que isso eu acho que, eu até fiz essa pergunta porque eu acho que é importante a gente pontuar isso. Sim. O pessoal quer criticar fazendo comparativos. Não tem como comparar um Fusca com uma Ferrari. Cara, não tem. A proposta do Uno é ser vendido para empresas para poder fazer atendimento de chamados técnicos. Exatamente. Enquanto a própria Fiat vai ter um carro de sol, que, né? Você não sai com ela nem na passeio. chuva. Então é a mesma proposta que a gente tem. Mas o que eu acho que a gente tem um mercado muito novo. Se você pegar 2018, a gente tinha 100 mil CACs no Brasil. Né? Aí você pega, tem 900 mil. Então 800 mil pessoas entraram no setor nos últimos 2, 3 anos. Então, é muito pouco tempo para a pessoa ter uma opinião muito forte e conhecer efetivamente um segmento. E muita gente entrou no setor para poder andar armado, não para o tiro esportivo, que é o tal do porte de trânsito que a gente tinha. Independente de ser a favor ou contra, não vamos nem entrar nisso, mas a finalidade, né, é que eu acho que estava complexa. Finalidade, digo, você vive do tiro. Eu vivo do tiro, você vive do tiro. É diferente de uma pessoa que tem uma outra profissão, né, e compra uma arma para andar armado e não para atirar, não para viver. Né? Então acho que esse propósito que a gente teve aí, né, no período do governo anterior, uma alteração, eu acho que teve lá seu valor, impulsionou a indústria, eu acho que foi favorável, saudável, mas agora tem o momento do ajuste. Digo, esse cara que comprou uma pistola para andar armado e não para ser um atirador esportivo pelo EB, ele vai precisar se regularizar ou sair e perder o seu CR. Né? Então eu acho que esse momento do acerto é importante agora, é saudável, e eu acho que o nosso setor de qualquer maneira sai fortalecido, porque se a gente tinha 100 mil CACs em 2018, temos 800 mil, se sair metade é 100 versus 400, ainda cresceu absurdamente. Né? Então acho que de qualquer maneira o negócio ganhou, o setor ganhou e muita gente teve contato com arma de fogo, que eu acho extremamente saudável, mas muita gente, né, não é atirador, não atira. Né? Se a gente vê pelo consumo de munição, né, estima-se que 1/3 desses 800 mil não dão um tiro por ano. É muita gente sem atirar. Exatamente. Né? Mas faz parte, são setores em crescimento que você tem esses ajustes. Mas todos que não atiram têm opinião e dão ela constantemente. Faz parte. Infelizmente, né? Faz parte. O que eu tenho dito bastante lá no canal é que antes de pensar no esporte, no tiro esportivo, falando do 38 TPC, galera, a gente tem que se preocupar principalmente quem precisa de uma arma para defesa. Quem precisa de uma arma para defesa hoje em dia no mercado, ele tá fadado ali a usar apenas o 380. Isso aí, perfeito. Então, assim, quem precisa de uma arma para defesa, ele precisa de um calibre mais eficiente. Então, Exato. Antes de pensar no esporte, vamos pensar em se defender. Depois a gente pensa no esporte. Feito isso, agora a gente pensa, e agora, como que isso pode ser usado para o esporte? Até porque o CAC ele vai poder adquirir as 9mm, basta se enquadrar nas regras. Sim. Cara, quer 9mm? Quem tem, não vai perder. Não. E quem não tem, se enquadra na regra, vira nível 3. Exatamente. Agora dá oportunidade para quem quer se defender com efetividade. Então, eu acho que o 38 TPC veio para isso. Eu acho também. Calibre bem interessante, vai servir nesse momento, né, a posse, a defesa, e num segundo momento, com as plataformas full, aí sim o esporte do tiro, né? Com certeza. E hoje, como que vocês planejam a expansão desse calibre, falando Estados Unidos ou mundialmente? Ele já foi levado lá para fora, já foi testado lá fora ou não? Por enquanto ele está restrito aqui
para o nosso país, para o Brasil. O foco foi mercado brasileiro, foi lançado somente aqui, foi mandado aos Estados Unidos para experimentação dessas duas distribuidoras que são parceiros, veio o feedback que há mercado e agora começa o processo de exportação. A gente acredita que no segundo semestre a gente terá em alguns países da América do Sul e outros países da América do Norte também. E na Europa a gente já começou as pesquisas para ver se tem a mesma sensação do mercado americano de encaixar num nicho, né, para atiradores que gostam de pouco recuo, tiro feminino e outros. A gente tem outro lugar no mundo que o 9mm é restrito, que só pode... Diversos. Na Austrália já estudam... na Europa e na maioria dos lugares do mundo é restrito, só não é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 70% da venda mundial de armas e munições, né? Então tira Estados Unidos, em quase todos os outros mercados você tem restrição. Seja a compra, seja... Só para você ter uma ideia, na Alemanha, sabe como funciona o processo de CAC? Você vai a um clube de tiro, assina uma intenção de ser CAC, durante um ano você atira com 22 com a arma do clube. Se depois desses 12 meses você cumprir as suas habitualidades como solicitante, né, de um CRAF, aí você ganha uma licença para poder comprar uma arma. Né? Essa arma, no primeiro ano, você tem que cumprir toda uma série de regras. Se você não cumprir, você devolve a arma. Se você cumprir no segundo ano, aí sim você pode virar um atirador esportivo. Você leva 2 anos. A gente reclama de boca cheia. Exatamente. A gente reclama de boca cheia. Tirando os Estados Unidos, que é um país liberal, onde há permissividade grande, todo o restante do mundo é complexo o processo de se adquirir, manter e ser um atirador esportivo. Lógico que tem coisas melhores que o Brasil em diversos lugares, mas tem coisas piores também. Esse calibre é propriedade da Taurus. A Taurus fabricou. Da Taurus. Mas tem uma possibilidade de outras indústrias se adequarem com armas para esse calibre? Na verdade, você não tem propriedade, não tem patente sobre o calibre. Você tem o registro, né, o nome igual 40 Smith & Wesson. 45 Gap, né? Gap. Glock Automatic Pistol. É isso, entendeu? Então a empresa foi que desenvolveu esse calibre, mas qualquer um pode produzir. A gente faz 45 Gap, outras empresas vão fazer o 38 TPC, isso é normal. Então hoje, se uma outra indústria quiser fabricar ele, como que funciona o processo? Ele chega, pede uma autorização para a Taurus, ele simplesmente produz o calibre. Como a gente produz 45 Gap, ACP e outros, né? A gente produz 40 Smith & Wesson, então E a questão da arma, as fabricantes de armas de outras marcas também podem fabricar calibre. Também. É que como esse produto inicialmente é só para o mercado brasileiro e ninguém tem fábrica no Brasil... E não tem nem muito interesse, parece, né? Não tem interesse de ter fábrica no Brasil. Nenhuma Beretta veio aqui por um contrato com o Exército e com a PM, acabou, foi embora no dia seguinte. E a gente comprou a operação da Beretta, né, nos anos, se eu não me engano, 80 ou 90. Então você vê que não há, porque o Brasil é um país muito difícil para você ser empreendedor. E digo, se a gente não tivesse um processo de exportação forte, não sei se a gente estaria, né, tão sadio como a companhia é hoje. Então a exportação ajuda muito a companhia, e o mercado brasileiro é muito instável. Entra um governo, explode a venda. Entra um segundo governo, acaba a venda. Entra um terceiro governo, a venda vai para o meio. Então, para uma indústria, né, é muito difícil essa instabilidade de mercado, né? Ficar com medo até de fazer investimento, não sabe quando vai ter um payback disso. Exatamente. Quantas pessoas não investiram em clubes no Brasil e não conseguiram abrir? Né, às vésperas do fim do governo anterior. Então a gente tem essa injustiça aí, né, que acontece muito no Brasil, mas faz parte. Vou fazer uma pergunta polêmica agora. A Taurus, o grupo Taurus, CBC, já pensou em alguma vez sair do Brasil por conta... Nós já estamos fora do Brasil, né? Então, quando a gente comprou a Taurus em 2015, que estava praticamente quebrada, a Taurus quebrou. E aí a CBC comprou a Taurus, tinha dívida, tinha tudo, o Salésio foi para lá e reinventou o negócio e conseguiu fazer a virada, né? E já operava nos Estados Unidos desde os anos 80 a Taurus. Desde os anos 80, mais do que a gente negócio muito imagina. antigo. A CBC também desde os anos 90 já tem operação em vários lugares do mundo. Então são grupos multinacionais hoje, já há décadas operando fora do Brasil. E, lógico, a gente é brasileiro, o controlador é brasileiro, mas são negócios. Né? A expansão internacional está correndo aonde? Internacionalmente, não mais no Brasil. Né? A gente investe no Brasil, reforma as fábricas, aumenta a produção, mas estamos construindo fábricas no mundo inteiro. Paraguai, Índia, né? A gente tem hoje fábrica na Alemanha, tem fábrica na República Tcheca, tem fábrica nos Estados Unidos. Então você vê que está sendo investido lá fora. Não vejo o grupo saindo do Brasil, não faz sentido. A gente tem um mercado interno saudável, forte, né? A gente tem toda uma estrutura de 100 anos instalados no Brasil.
Então não vejo essa possibilidade. Mas são negócios, né? E São pode negócios, ser que um dia sim. essa necessidade surja, se for melhor para o grupo, creio que né, possa acontecer ou não. E hoje em dia, quantos por cento dessa operação total o Brasil representa? Uns 15 a 20%. É pouco. Por ser uma empresa brasileira, Sim, o investimento está sendo feito fora, o mercado global consome muito, o mercado brasileiro é muito pequeno, melhorou né, com a vinda do governo anterior, melhorou absurdamente, mas ainda é pequeno se comparado com o que se consome nos Estados Unidos, principalmente. Né? Aí até falando também por questão, acho que tributária, né? Além disso, 2/3 do nosso produto, 70% 70%. do nosso produto é imposto, versus 6-7% nos Estados Unidos. É uma diferença muito grande, né? isso falando tanto em armas quanto munições, 70% do produto é imposto. 2/3 é imposto. Então, quando você paga R$5.000 numa pistola, você está dando 3,5 para o governo e 1.500 para a gente. É, galera, então aí, ó, pra quem vai lá no canal reclamar o preço de arma, que eu sugiro, não é você falar da empresa, e Fala sim com dos o seu impostos. deputado. Fala Liga com pro o seu deputado. manda Vai lá pro seu ele. senador, Não, reclama você não tem com que ele. cobrar o Senador. Salésio, não tem que cobrar o Paulo. Nós Cobra o estamos deputado aqui federal que você votou vendendo aí, ó. se der lucro. Se não der lucro, a gente para de vender. É isso, Exatamente, é um negócio. é assim que O funciona o negócio mercado. existe, né? E ele precisa ter lucro para poder reinvestir, para desenvolver nova tecnologia. Então, agora, a parte política, eu falo, tem que ser com os seus deputados. Né? Agora, por que um atleta do tiro não tem isenção de impostos? Por que não briga com o seu deputado para ele conseguir isso? É importante a gente tentar né, deixar claro o papel de cada um nesse momento. Tão raro ouvir algum atleta falar que entrou na Lei Pelé. Tão raro isso, cara. Tem a possibilidade, mas você não Ninguém ouve. consegue. Ou seja, dificulta, mas eu acho que é por aí, né? Lembrando que foi a primeira medalha olímpica, né, do Brasil. Sim. Foi o tiro esportivo. 1922, Guilherme Paraense. Exatamente. Eu E é um tenho uma esporte que medalha não é- lá em casa comemorativa do Campeonato Paulista. Eu fui campeão de uma modalidade no Campeonato Paulista e foi a Federação Paulista fez uma medalha homenageando. Que E, legal. putz, é fantástico. Isso é muito Começar a jóia. caminhar para o fim aqui, até para poder liberar o senhor. Vamos lá. Fala para mim, vocês estão lá em São Leopoldo e Santa Catarina, né? Ali São Leopoldo não, a gente tem o escritório central da CBC é em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, Tá. onde é a principal fábrica produtora de munições. A CBC tem uma fábrica em Montenegro, Rio Grande do Sul, que produz estojos plásticos, cartuchos de caça e competição e armas longas. E a Taurus tem uma fábrica em São Leopoldo, isso é a que produz armas curtas e revólveres. Tá. A Operação do Sul, com toda essa tragédia que aconteceu lá, foi afetada de alguma maneira? Sim, né? As duas fábricas, uma da CBC e outra da Taurus, em lugares altos, não tiveram nenhum comprometimento, porém, os funcionários tiveram, os fornecedores tiveram. Acesso a Então, isso de produto. alguma maneira já foi parcialmente solucionado, mas é claro que traz algum prejuízo, alguns desgastes né, na rede de supply de fornecedores. Legal. Paulo, muito obrigado aí. Nogueira, obrigado eu. A gente tem tentado agendar, eu sei que sua agenda é bem complicado, mas vamos tentar alinhar para poder levar para o pessoal um episódio exclusivo lá no Fortcast. E tendo dúvidas, me liguem, perguntem, a gente tem todo o prazer em esclarecer. A informação sempre é a melhor maneira de desmistificar, né, tirar esses enganos que a gente vê pessoas que não têm conhecimento falando. Então, se tiverem dúvidas, solicitem. Gustavo também, falem certeza. com a gente, estamos à disposição. Obrigado, viu? Muito obrigado, Tchau, tchau. Paulo. Tchau, valeu, pessoal. Valeu, galera.